Provavelmente estás a utilizar telas em branco como suporte para a maioria das tuas obras. No entanto, a utilização de telas em branco pode ser inibidora, sobretudo para principiantes, uma vez que dificulta a avaliação das cores quando as comparas com o branco da tela. A utilização de um fundo colorido resolve esse problema desde o início, uma vez que facilita a avaliação do equilíbrio, quer das cores das luzes, quer das sombras. Neste tutorial eu vou-te mostrar como tirar partido dessa técnica. Não o podes perder. Vamos a isso! Para criar um fundo colorido apropriado para uma pintura a óleo, devemos diluir a tinta com a essência trebentina e aplicar uma camada fina de cor sobre a tela. A cor a aplicar como fundo pode ser obtida também utilizando tintas acrílicas misturadas com água. Esta é uma dica que podem e devem seguir, uma vez que a secagem do acrílico é mais rápida do que a mistura da tinta a óleo com a essência trebentina. Além disso, permite obter cores mais consistentes e é perfeita para receber a tinta a óleo nas camadas seguintes. Vou usar o branco, o amarelo, mais um verde e vermelho para obter um amarelo acastanhado. Com esta cor quero obter uma base que me dê uma atmosfera quente, característica de um dia ensolarado de verão. Para isso, junto um pouco de amarelo ao branco e incorporo depois pequenas porções de verde e vermelho. Vou agora manchar a base da tela com esta tinta acrílica, que, como já vos disse e como sabem, se pinta com água. Podia colocar um fundo completamente uniforme, mas quero algumas ligeiras nuances na cor, que me vão dar, como vão ver, alguma vivacidade à pintura final. Depois de pintar o fundo com acrílico, tenho de limpar bem a paleta antes de começar a fazer as misturas com óleo, para não deixar qualquer vestígio de água. Já sabem que a água e os óleos não se dão bem. Já que estamos a falar de óleos e acrílicos, deixo-vos uma regra fundamental. Pintar a óleo em cima de acrílico depois de secar, sim, podem. Mas pintar o acrílico em cima de óleo, nunca. Os diferentes ritmos de secagem podem destruir a vossa pintura. Esperamos pouco mais de 5 minutos e estamos prontos a iniciar a nossa obra sobre este fundo colorido. Vou fazer um esboço com lápis de cor castanha, porque o tema central será uma árvore, que é ideal para entenderem as questões do fundo colorido. Como sempre, nos meus tutoriais, estou mais preocupado com o que vou ensinar do que com o resultado final da pintura. Se procuras melhorar a tua técnica de desenho e pintura, subscreve o meu canal e ativa o sininho para saber quais são os tutoriais que estou a preparar para ti. Voltando à nossa pintura. Além da árvore, coloco um arbusto, umas árvores mais afastadas, uma montanha com umas canzinhas do lado esquerdo. Tudo isto pode estar no mesmo sítio, num dia de sol ensolarado, mas isso é o que interessa, porque o que eu quero é mostrar como este fundo colorido pode ser tratado para dar mais integridade e dar a atmosfera pretendida a esta pintura. Não estou a seguir qualquer modelo real, pelo que posso inventar a estrutura da árvore. Esta árvore não vai ter folhas, para que o fundo amarelo fique visível numa grande parte da superfície. Vou pintando alguns ramos conforme me parece bem, tendo, no entanto, em consideração a direção da luz, que me vai definir qual o lado das sombras e qual o lado das luzes. O facto do fundo já estar pintado com a cor base permite avançar na pintura dos detalhes da árvore, pois a percepção das cores que estou a aplicar será muito próxima da final. Se estivesse a pintar sobre um fundo branco, a certo ponto teria que parar com os detalhes e pintar o fundo para me dar a noção do contexto. A outra vantagem evidente em utilizar o fundo colorido é que não tenho de trabalhar o fundo nos contornos da árvore. Já está feito. Vou pintar os troncos de outras árvores, deixando entre eles um espaço por pintar, revelando nesta área o fundo colorido. Volto a retocar a árvore, que posso fazer em qualquer ocasião, sempre que quiser. Estas árvores da parte de trás já têm folhas. No entanto, antes de as pintar, limpo os pincéis com essência trebentina. Quando pintamos a óleo, podemos limpar os pincéis assim e utilizá-los com as outras cores na mesma sessão. No caso das folhas destas árvores, o espaço por pintar é mais pequeno, mas existe. Vejam como isso aumenta a interligação com o fundo e, por isso, com o resto da obra. Este arbusto mais próximo tem verdes mais saturados e contornos mais definidos. Deixo algum amarelo visível, mas mais definido do que nas árvores mais distantes. Vou pintar também umas casas e uma torre da igreja, só para dar um toque humano a esta paisagem. Nas casas, obviamente, não transparece o fundo, mas no terreno onde as casas estão implantadas, sim. Deixo que a cor do fundo faça o meu papel de integração com o resto da obra. Em vez de pintar as luzes com uma cor aleatória, deixo o fundo desempenhar esse papel.
Para dar a sensação de proximidade ao plano inicial, vou pintar um terreno com ervas. Basta assinalar alguns contornos de erva para lhe dar essa impressão de proximidade. Atrás das casas pinto uma montanha mais afastada. Para conseguir esse efeito de afastamento, aplicam-se os conceitos de perspectiva atmosférica. Se quiser saber tudo o que precisa sobre este tema, utilize o link que deixo aqui em cima. Vejam como o fundo colorido aparece no céu por trás da árvore, realçando a vivacidade que a introdução das nuances lhe deu. Mas o mais importante desta técnica tem a ver com o impacto que a cor do fundo, revelada nos elementos, tem em toda a obra, dando-lhe maior unidade e transmitindo a atmosfera pretendida. Quando utilizas uma tela em branco, há uma tendência para pintar claro demais, uma vez que as cores parecem mais escuras por contraste ao branco. Para além de tornar a comparação de tons mais facilitada, a aplicação de um fundo colorido permite que a pintura nunca pareça demasiado inacabada, mesmo nas fases iniciais. Isto é especialmente útil para o principiante, pois evita a desmotivação provocada quando existem ainda grandes áreas de tela branca não pintada. A cor a escolher para aplicar no fundo depende do objetivo que queremos transmitir na nossa obra. Alguns artistas gostam de um fundo complementar à cor dominante, por exemplo, um vermelho castanho quente suportando uma folhagem verde ou uma base ocre para realçar o brilho do azul numa paisagem marítima. Outros preferem um fundo que combine ou harmonize com o resto da pintura, utilizando, por exemplo, um azul acinzentado para uma paisagem marítima. Mas há cores que são consensuais entre os artistas, os matizes ocres, os cinzentos azulados e uma grande gama de verdes. Podia terminar por aqui, mas ainda vos quero mostrar que é possível nesta técnica pintar um céu azul, mantendo a unidade que o fundo colorido dá à obra. Basta que o fundo respire um pouco por baixo do céu que vamos aplicar, deixando, por exemplo, mais zonas de amarelo junto ao horizonte. Vejam como resultaria com o nosso exemplo. Esta técnica do fundo colorido pode ser aplicada na generalidade dos temas. Vejam também este exemplo em que um fundo verde utilizado neste retrato transmite grande unidade à pintura. Muito obrigado por teres assistido até este momento. Se gostaste deste vídeo, dá um like, subscreve o canal e ativa o sininho para ficar a saber quando é que vais ter disponíveis as próximas aulas que te ensinam realmente a trabalhar a pintura e o desenho. Deixo aqui esta recomendação que aborda ainda o tema dos fundos, dando uma nova perspectiva à forma como podes aplicar esta técnica. E deixo também o meu último e habitual conselho. Diverte-te a pintar, a desenhar e, sobretudo, sejas muito feliz. Obrigado.